Konbanwa, boa noite, os meus amigos, muito feliz pela presença de vocês aqui. Inicialmente eu quero falar um pouquinho sobre o que já foi visto. Vamos falar especificamente na última aula, onde falamos sobre os diferentes métodos. Nós insistimos um pouco mais na hipótese, analogia e dedução, as condições a priori e o papel da hipótese. Então, aqui eu quero frisar muito a importância da hipótese. É muito interessante, muito importante para nós isso aí. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a experimentação. Em que consiste a experimentação? A experimentação consiste no conjunto de processos utilizados para verificar as hipóteses. É diferente da observação, porque obedece a uma ideia diretriz e não simplesmente porque implica na intervenção do sábio para modificar os fenômenos. A observação pode comportar também uma tal intervenção. Chama-se então observação ativa ou provocada, mas é anterior à intervenção da hipótese. E aí nós temos que falar nos princípios da experimentação, que são basicamente dois. Primeiro, a ideia geral dos métodos de experimentação e segundo, o princípio geral dos métodos de experimentação. Falando sobre a ideia geral dos métodos de experimentação, podemos colocar que a ideia geral que governa os métodos de experimentação é a seguinte: consistindo a hipótese essencialmente em estabelecer uma relação de causa a efeito ou de antecedente a consequente entre dois fenômenos, trata-se de descobrir se realmente B, suposto feito ou consequente, varia cada vez que se faz variar A, que é o suposto causa ou antecedente, e varia nas mesmas proporções que A. Em B, nós temos o princípio geral dos métodos de experimentação, e este é o princípio do determinismo, que se anuncia assim: nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Ou ainda, as leis da natureza são constantes. Dito isso, nós temos que falar sobre os diferentes métodos de experimentação. Para aplicar a ideia geral da experimentação, tem-se imaginado diversos processos que tendem a alcançar a maior precisão possível. E aqui nós temos que fazer uma parte para a gente falar um pouquinho sobre um escritor, político, filósofo inglês, que é considerado o pai do empirismo moderno. E o nome dele é Francis Bacon. Ele é considerado o pai do empirismo moderno por ter formulado os fundamentos dos métodos de análise e pesquisa da ciência moderna. Para ele, a verdadeira ciência é a ciência das causas, e seu método é conhecido como racionalismo experimental. Então, como eu disse, ele foi escritor, foi político, e em paralelo ao seu envolvimento na política, elaborou uma importante obra filosófica com a qual ele tentava criar uma nova ciência, capaz de restaurar o saber. Como filósofo, procurou exaltar a ciência como benéfica ao homem. Nas suas investigações, ocupou-se especialmente da metodologia científica e do empirismo, sendo por isso considerado como fundador da ciência moderna. Francis Bacon elaborou uma classificação das ciências. Nós já falamos sobre classificação, então é bom lembrar que ele também fez esse trabalho, se preocupou com isso e fez uma classificação que a gente não vai ver aqui, porque não é interessante no momento. O que é interessante saber, que futuramente a gente vai resgatar, é que Francis Bacon também foi um dos mais conhecidos e influentes Rosacruzes, e um alquimista.
tendo ocupado o posto mais elevado da Ordem Rosa Cruz do imperador. Então, estudiosos, inclusive, apontam Bacon como o verdadeiro autor dos famosos Manifestos Rosa Cruzes. Também não vou falar quais são aqui agora, que não é a matéria do momento. Mas é interessante frisar essa importância dele na Ordem Rosa Cruz, porque a gente vai estudar um pouco depois a Ordem Rosa Cruz e vocês já vão ter um elo de ligação. Francis Bacon esteve envolvido com investigações naturais até o fim de sua vida, tentando realizar na prática seu método. Ele não realizou nenhum grande progresso nas ciências naturais, mas foi ele quem primeiro esboçou uma metodologia racional para a atividade científica. Sua teoria dos ídolos antecipa, pelo menos em potência, a moderna sociologia do conhecimento. Foi um pioneiro no campo científico, um marco entre o homem da Idade Média e o homem moderno, e, como eu disse, ele foi um escritor notável. Por cima, na teoria dos ídolos dele, ele classifica em ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos da vida pública, ídolos do teatro. Mas para nós, no momento, o que realmente interessa é o método. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no método, porque é o que a gente está fazendo no momento, estudando os vários métodos existentes. Então, o objetivo do método baconiano é constituir uma nova maneira de estudar os fenômenos naturais. Então, para ele, a descoberta de fatos verdadeiros depende da observação e da experimentação regulada pelo raciocínio indutivo. O conhecimento verdadeiro é resultado da concordância e da variação dos fenômenos que, se devidamente observados, apresentam a causa real dos fenômenos. Para isso, no entanto, deve-se descrever de modo pormenorizado os fatos observados, para em seguida confrontá-los com 3 tábuas que disciplinarão o método indutivo. Então, aqui, o que é importante frisar é que Bacon propõe estabelecer 3 tábuas. Quais são essas tábuas? Primeiro, a tábua de presença ou tábua de afirmação. Segundo, a tábua de ausência ou tábua de negação. E, em terceiro, a tábua dos graus ou tábua de comparação. Sobre a tábua de presença ou afirmação, podemos afirmar que ela se dá com suas circunstâncias, os casos em que o fenômeno a explicar se produz, ou seja, é responsável pelo registro de presença das formas que se investigam. A tábua de ausência ou de negação é responsável pelo controle de situações nas quais as formas pesquisadas se revelam ausentes. E a tábua dos graus ou de comparação se dá os casos em que o fenômeno varia, ou seja, é responsável pelo registro das variações que as referidas formas manifestam. Aqui, só para vocês imaginarem, vocês podem pegar, por exemplo, catar, comparar 2 estilos, ou 3, vai ser interessante fazer isso. Mas com isso aqui, seria possível eliminar causas que não se relacionam com o efeito ou com o fenômeno analisado. E pelo registro da presença e variações, seria possível chegar à verdadeira causa de um fenômeno. Essas tábuas não apenas dão suporte ao método indutivo, mas fazem uma distinção entre a experiência vaga, noções recolhidas ao acaso, e a experiência escriturada, que é a observação metódica e passiva de verificações empíricas. A indução já era conhecida dos antigos, a gente já sabe disso, mas é com Bacon que ela ganha amplitude e eficácia. O método de Bacon visa apresentar uma nova maneira de estudar os fenômenos. A descoberta de fatos verdadeiros não depende de esforços puramente mentais, mas sim da observação,
da experimentação guiada pelo raciocínio indutivo. Então, pela concordância e variação simultânea dos fenômenos observados, pode-se chegar ao conhecimento da verdadeira causa que os determina. Aconselha-se para isso que, descritos os fatos, sejam colocados numa tábua de exemplos de ocorrência do fenômeno e em um outro os da sua ausência. Por este processo, eliminam-se as várias causas que não se relacionam ao efeito ou fenômeno estudado. Numa terceira tábua, registra-se a variação de sua intensidade. Seriam assim eliminadas as causas não pertinentes e se chegaria pelo registro da presença das variações à verdadeira causa. É interessante isso que, por intuição, sem ter esse conhecimento há muitos anos atrás, eu praticamente fiz essa classificação de artes marciais para saber qual eu vou treinar, qual é mais interessante para mim, qual realmente é mais verdadeira de acordo com os meus propósitos. Este método, no entanto, possui pelo menos duas falhas importantes. Em primeiro lugar, ele não dá muito valor à hipótese. E como nós já vimos na última aula, a hipótese é fundamental. De acordo com o método de Bacon, a simples disposição ordenada dos dados nas três tábuas acabaria por levar à hipótese correta. Só que isso raramente ocorre. Em segundo lugar, Bacon não imaginou a importância da dedução matemática para o avanço da ciência. Então, resumindo bastante, esse método não dá uma certeza suficiente porque jamais assegura que não se tenha deixado presente mais do que os fenômenos ou grupos de fenômenos, no caso A e B, supostos causa e efeito, antecedente e consequente. Mas, como eu disse para vocês, o método das tábuas é muito prático para quem se interessa pela prática de artes marciais, ainda não escolheu qual o ideal para ele, ou está em dúvida se fez a escolha mais adequada. Então, sempre é interessante fazer essa análise. Depois é bom que vocês se exercitem aí e tentem montar essas tábuas. Coloquem o nosso treinamento, o treinamento de alguma outra escola que vocês podem pesquisar na internet, ou que já ouviram falar, dá uma comparada e vocês vão perceber como é que se monta realmente um esquema para se construir um método adequado. Por cima, só para facilitar o entendimento de vocês, vamos imaginar alguém que queira ganhar campeonato. Então, ele coloca na tábua de presença as necessidades que ele tem se aquela escola ensina. Então, ele teria que conhecer Shiai, conhecer regras de arbitragem, saber utilizar o material necessário, que seria a luva, a coquilha, protetor de dentes, não sei o que, não sei o que. Na tábua de ausência de uma escola assim, ele vai perceber que não há a necessidade de se estudar para defesa pessoal. E é muito interessante, como eu falei para vocês, que nós temos que ter o conhecimento antes de ser necessário utilizá-lo, e não depois que já houve a necessidade. Então, se essa pessoa já disposta a ser o campeão do mundo, ele está passando por uma esquina, de repente ele é abordado por um ou mais elementos, ele vai perceber na tábua de ausência que não houve a preocupação com defesa pessoal, com manejo, com estudo de armas e tal. Então, na tábua de comparação, se ele colocar a situação esportiva e a situação de vida, ele vai perceber que aí é uma dissonância muito grande. Por outro lado, o oposto também é válido. Isso é uma regra. Se você treina para defender a sua vida e você vai disputar campeonatos sem estudar arbitragem, sem conhecer daquele material e da situação de competição, vai ser muito estranho. De repente, uma escola tem as duas opções. Por isso que o nosso currículo acaba sendo um pouco amplo. Depois, numa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o currículo também, sobre o planejamento, vai ficar muito claro essas coisas. Mas é isso aí. Então, quem tiver um tempinho depois para se exercitar, pegue qualquer fato de sua vida e coloque alguma coisa na tábua de presença, na tábua de ausência, depois coloca na tábua de comparação para ver se realmente aquilo está sendo válido, se é verdadeiro para a tua necessidade, para o teu objetivo. Meus amigos, muito feliz pela presença de vocês aqui. Se possível, pretendo dar continuidade amanhã para que a gente termine rapidinho essa etapa do nosso estudo.
Uma boa noite a todos, um bom descanso. Oyasminasai, Matashitar. Vida longa e próspera, com muita saúde, paciência e perseverança. Ouço.